Você ainda acha que se livra do passado só porque agora tem dinheiro? Clara encarou Victor sem piscar. Acha que posso esquecer tudo o que fizeram comigo? Não estou dizendo que você tem que esquecer, mas talvez possamos deixar as brigas para trás. Ele manteve a voz firme, embora o incômodo fosse visível. E antes que pergunte, não estou tentando comprar seu perdão. Só quero resolver as pendências e seguir em frente. Resolver? Engraçado. Você passava pelos corredores da escola e fingia que eu não existia. Todo mundo falava de mim. E eu via você rindo. Ela mexeu no celular, irritada com a lembrança. Eu não preciso do seu arrependimento tardio. Victor fitou o chão por alguns segundos, apertando as mãos. Olha, o que rolou foi anos atrás. Eu sei que errei. Eu era um garoto covarde, superficial, mas não saí por aí te agredindo. Talvez tenha ficado calado, e isso foi horrível mesmo. Só que muita coisa mudou de lá pra cá. Mudou pra você, que virou um empresário bem-sucedido. Já eu tive que encarar olhares de deboche por anos. Ela bufou. Bom, você aceitou o convite pro reencontro, certo? Vai mesmo aparecer lá depois de tanto tempo sem olhar na cara de ninguém? Vou sim. Ele forçou um sorriso sem ânimo. Pode me chamar de louco, mas achei que seria uma forma de mostrar que nem tudo que rolou no colégio precisa continuar igual. Se quiser que eu vá com você, vou. Clara deu um passo à frente. Eu não preciso de babá, muito menos de um show para você limpar sua imagem. Mas se essa sua ida comigo te fizer reviver o que eu vivi, já me dou por satisfeita. É a minha vez de revirar memórias. Quero ver se aguenta. Tá. Victor tentou não deixar a frustração transparecer. Só espero que esse reencontro sirva pra gente esclarecer algumas coisas. Não vim aqui pra briga, mas também não vou fugir se você quiser relembrar cada piadinha. Que heróico da sua parte. Ela guardou o celular no bolso olhando de canto. A real é que acho você metido, sempre achei. Seu carisma de líder popular me enojava. E agora? Virou o patrão, que tira foto em evento chique. Não vou fingir que respeito isso. Sei que você me vê como o mesmo babaca do passado, mas quem sabe no reencontro você descobre que não sou tão raso assim. Ele passou a mão nos cabelos. A gente tem a chance de conversar de verdade, sem plateia. Porque eu também tenho várias perguntas para você. Clara cruzou os braços. Quer saber por que eu mudei tanto? Por que entrei na área de beleza? Por que emagreci? Por que apareci mais confiante? Então te respondo. Foi para mim, não para impressionar ex-colegas que me humilhavam. Eu acredito. Mas tô curioso, sim. E tô disposto a encarar as consequências de ter sido um fraco naquela época. Ele respirou fundo. Então, tá combinado. A gente vai junto. Se você preferir ir sozinha depois, sem problemas. Mas vou fazer o que prometi. Ela inclinou a cabeça, avaliando cada reação dele. Não confio em você, Victor. Mas talvez esse seja o ponto certo para a gente começar. Se quer mesmo ir comigo, esteja preparado para lidar com quem eu sou hoje. Eu tô pronto. Ele confirmou sem piscar. Posso te buscar no dia ou nos encontramos lá? Clara deu um leve sorriso irônico. Me buscar? Claro, faz o estilo Príncipe Salvador, né? Prefiro dirigir meu próprio carro. Mas tudo bem, a gente entra junto. E aí, se eu quiser, te largo falando sozinho. Victor encarou o olhar desafiador dela. Faz do seu jeito. Não preciso fingir que sou o teu par romântico, nem nada assim. Mas se alguém inventar piadinha ou tentativa de te rebaixar, vou me meter. Agora você se mete? Ela soltou uma risada seca. Engraçado como o arrependimento brota quando a pessoa vira empresário bem visto. Fica tranquilo. Aprendi a cuidar de mim sozinha. Ele deu de ombros sem rebater e tirou o cartão da carteira. Então deixa meu contato pessoal aqui. Se acontecer alguma coisa, se mudar de ideia, pode me ligar. Inclusive se precisar de ajuda para algum detalhe do reencontro. Ajuda? Ela revirou os olhos. Vou fingir que não ouvi, mas fico com o cartão. Vai que me dá vontade de te xingar por mensagem. Fica à vontade. Victor estendeu o cartão, sem humor aparente. E, Clara, eu sei que você não pediu, mas me desculpa de verdade. Pode não adiantar nada hoje, mas precisava dizer. Ela pegou o cartão, guardou no bolso e fez que sim com a cabeça. A gente se vê no reencontro. E não espera festa de boas-vindas porque talvez eu só precise de você para dar o troco em quem me fez mal. Eu entendi. Ele franziu o senho. É que talvez todo mundo nesse reencontro tenha alguma culpa no cartório. Eu, você, aqueles que nos cercavam. Espero que a gente consiga jogar limpo. Vou atrás de respostas, mesmo que doam. Prepare-se para a dor, então. Ela deu 2 passos em direção à porta, porque eu vou trazer tudo à tona.
As piadinhas, as apostas, as vezes que eu chorei no banheiro. Você vai ver que ser milionário não te livra do que viveu. Já sei. Ele abaixou o olhar por um instante. Tô pronto para encarar. Clara abriu a porta e saiu sem se despedir. Victor ficou parado, segurando a carteira, tentando absorver cada palavra dela. Um arrepio percorreu seu corpo ao pensar no que poderia acontecer no reencontro. A sensação de que aquilo seria um acerto de contas o deixou inquieto, mas não recuaria. Era a hora de resolver, ou se afundar mais nas lembranças que nunca desapareceram. Ele guardou o cartão de volta, respirou fundo e saiu, sem imaginar o que Clara ainda planejaria para aquela noite. Então é isso? Você chamou o cara para ir com você só para se vingar? Marcelo franziu a testa sem tirar os olhos de Clara. Parece meio arriscado. Conhecendo o Victor, ele não vai ficar quieto se descobrir suas intenções. Que se dane o que ele pensa. Clara pressionou os lábios encarando Marcelo. Passei anos engolindo piadinha, tentando emagrecer, sendo tratada como lixo. Agora, se o Victor quer posar de bom moço, vai ter que aguentar o troco. Vou esfregar na cara dele tudo o que sofri. E qual o plano exato? Marcelo abaixou o tom de voz. Você não acha melhor tentar alguma reconciliação? Desculpa perguntar, mas parece que já tem ódio suficiente para todo mundo. Ódio eu tinha antes, quando ninguém me ouvia. Agora tô mais fria. Só que não vou deixar barato. Ela mexeu no celular, olhando as mensagens. Ele me mandou umas perguntas, tipo se eu tô bem, se preciso de ajuda para escolher roupa. Sério, ele acha que me comprar vai limpar a barra dele? Talvez ele só queira se aproximar, mostrar que mudou. Marcelo deu de ombros. Eu mesmo não vejo mais o Victor como aquele garoto arrogante. A empresa dele cresceu, mas acho que ele percebeu que nem tudo gira em torno de popularidade. Pode ter percebido tarde demais. Clara suspirou. Olha, não me entenda mal. Não vou jogar uma bomba no reencontro ou humilhar o cara na frente de todo mundo do nada. Mas quero que ele sinta na pele o desconforto de ter alguém revirando o passado. Quero que ele se depare com quem ele era. Você faz o que quiser, mas cuidado para não exagerar. Marcelo pegou uma xícara vazia na mesa, girando-a nos dedos. Só tô te avisando que o tiro pode sair pela culatra. E se no meio disso você descobrir que não tem mais tanto rancor assim, vai ser estranho se arrepender depois. Arrepender de expor a verdade? Não tenho por que me arrepender. Ela deu um leve sorriso cínico. Se eu ficar com pena, vou lembrar de quantas vezes saí chorando do colégio por causa dele e dos amigos. Dessa vez, quem vai sair constrangido é o Victor. Tá, e por que me chamou aqui? Marcelo apoiou os cotovelos na mesa. Quer que eu facilite esse encontro? Quer que eu fique de mediador? Você sempre foi o ponto de equilíbrio. Clara deu um sorriso breve. Na escola você tentava me defender, mesmo que fosse de leve. Agora preciso que me ajude a organizar tudo para o reencontro. Parece que você faz parte do comitê, né? Faço, mas acho que o resto do pessoal nem imagina o clima pesado que vem por aí. O reencontro é uma festa comemorativa, não um tribunal. Ele bateu de leve na mesa. Eu chamei o Victor porque ele praticamente sumiu depois de terminar o colégio. Achei que seria legal rever o cara. Não tinha ideia de que você viria com essa sede de revanche. Não é revanche, é só... Ela deu de ombros. Justiça. Mesmo que seja tarde. Você não tem noção do que é passar anos sendo ignorada ou zombada, enquanto o povo popular vive no centro das atenções. E o que mais me irrita é que ele era o cara, o líder. Eu admirava isso até perceber que não valia nada. Você tem seu ponto. Marcelo assentiu. Mas quer mesmo ir com ele no dia oficial da festa? Achei que talvez só quisesse aparecer linda e feliz, sem um acompanhante que lembre os traumas. É justamente esse o propósito. Clara ergueu o queixo. Ele que me ofereceu a chance de ir como dupla, querendo bancar o herói. Só que vai ser minha oportunidade de mostrar a todos como as coisas mudaram. Vou entrar ao lado do senhor milionário e deixar claro que hoje eu sou outra pessoa, que eu não dependo mais da aprovação dele nem de ninguém. Entendi. Marcelo fez uma pausa curta. Vai falar com o resto da galera também? Tem gente que mudou bastante, viu? Uns casaram, outros ficaram bem-sucedidos, outros sumiram. Talvez o clima não seja tão hostil quanto você imagina. Acredito que alguns tenham amadurecido, mas não me importo muito. Quero encarar o Victor e se nesse meio tempo outros me derem moral, beleza. Ela mexeu no celular de novo. Olha, ele me mandou um áudio agora. Deve estar ansioso. Cuidado para não alimentar falsas expectativas nele. Se ele está acreditando num recomeço amigável,
Pode ser um choque quando se der conta das suas intenções. Eu deixei bem claro. Clara colocou o celular sobre a mesa. Ele sabe que tô magoada, mas se ele decidiu arriscar, o problema é dele. Vamos ver se ele aguenta a pressão. Você acha que ele aguenta? Difícil dizer. O Victor cresceu, perdeu o pai cedo, correu atrás de montar a empresa, talvez tenha ganhado alguma maturidade. Marcelo analisou o semblante dela. Só não subestime o cara. Ele tem lábia e é inteligente. Se sentir que está sendo enganado, vai reagir. E eu também não sou boba. Sei que qualquer coisa que eu disser pode virar contra mim. Mas não vou mentir. Tô adorando a ideia de colocá-lo contra a parede. Vou jogar na cara dele cada risadinha que escutei, cada momento horrível que passei. Então acho que não tem nada que eu possa fazer para te convencer a pegar mais leve, né? Não, ela falou sem hesitar. Aliás, preciso te pedir um favor. No dia da festa pré-reencontro, vou chegar mais tarde. Queria que você desse um jeito de manter o Victor por lá, sem que ele suma, até eu aparecer. Vou fazer o possível. Marcelo deu um leve sorriso. Mas, Clara, só vou dizer mais uma coisa. Toma cuidado com seus próprios sentimentos. Pode parecer conversa fiada, mas às vezes o passado a gente resolve conversando, não vingando. Marcelo, minha conversa com o Victor já está bem definida. Ele que aceite ou saia do meu caminho. Ela se levantou. Agora vou embora. Tenho que resolver umas pendências do meu trabalho e dar um jeito de manter a pose de nova Clara. Vai nessa, então. Ele se ergueu também. Se precisar, me chama. Mas não ponha fogo no reencontro inteiro, por favor. Se fosse literal, talvez resolvesse tudo mais rápido, brincou Clara, já se afastando. Fica tranquilo, vou tentar não exagerar. Mas honestamente não prometo nada. Marcelo a observou sair, preocupado com o que poderia acontecer. Ele temia que esse desejo de retribuir sofrimento acabasse criando um ciclo de mágoas ainda maior. Sabia, porém, que Clara não descansaria até mostrar a Victor o peso de suas memórias. E lá no fundo, ele se perguntava se o reencontro seria mesmo um palco de reconciliação ou mais um gatilho para brigas que se arrastavam há anos. Então chegou cedo, hein? Marcelo comentou assim que viu Victor encostado no balcão do bar, segurando um copo de refrigerante. Achei que ia aparecer todo espalhafatoso no final. Não tô com cabeça para festa. Vim mais para entender como vai ser esse encontro. Victor olhou ao redor, reconhecendo alguns rostos do colégio, mas sem grande vontade de puxar conversa. Onde está a Clara? Ela me disse que viria mais tarde. Tá terminando uns compromissos de trabalho. Marcelo ajeitou os óculos, notando que Victor estava mais tenso do que o normal. Cara, não sei qual foi a conversa de vocês, mas sinto que rola uma guerra fria. Ela mal fala de você sem usar aquele tom de desconfiança. Também não tô me enganando. Sei que ela tá com o pé atrás. Victor tomou um gole de seu refrigerante, tentando ignorar a música alta. E não tiro a razão dela. Eu fazia parte do grupo popular que vivia esnobando quem não se encaixava. Nunca bati em ninguém, mas fiquei calado muitas vezes. Acho importante admitir isso, mas ela parece querer muito mais que um pedido de desculpas. Marcelo observou um grupo que discutia rindo em uma das mesas. Inclusive, sinto que ela quer te colocar em algumas saias justas. Talvez te exponha pra galera. Também tô pronto para esse tipo de coisa. Se é o preço a pagar, tudo bem. Victor deu de ombros. Só tô cansado de fingir que foi tudo um mal-entendido. Sei que houve maldade, mesmo que passiva. Marcelo concordou com a cabeça e olhou para a entrada do bar. Falando em exposição, olha lá quem chegou. Renan, ex-atleta da turma, entrou cumprimentando alguns colegas com tapinhas nas costas. Ele não mudou nada, continua se achando o máximo. Victor acompanhou o olhar de Marcelo. Esse sempre foi o mais escrachado. Me pergunto se ele ainda acha graça em humilhar os outros. Deve achar. Marcelo suspirou. Só espero que não crie confusão hoje. Renan avançou pelo ambiente e cumprimentou Victor com um sorriso forçado. Fala, campeão do fitness. E aí, pronto para encontrar a galera toda? Vai trazer a estrela da noite? Que estrela? Victor olhou com desconfiança. Clara, ué. Renan arqueou as sobrancelhas. Ouvi dizer que ela deu uma repaginada e agora anda chamando atenção. Tô bem curioso para ver se é verdade. A última vez que a vi, ela estava irreconhecível. Victor mordeu a parte interna da bochecha antes de responder. Sim, ela mudou. E não precisa ficar fazendo piadas, Renan. Tenta agir como um adulto. Nossa, que defensivo. Renan colocou a mão no peito, encenando surpresa. Relaxe, só quero ver como anda a velha amiga.
Você sabe que antigamente era fácil tirar ela do sério. Antigamente era outra situação. Victor largou o copo no balcão. Se você tentar qualquer gracinha hoje, eu não vou ficar calado como antes. Olha só. Renan deu um riso curto. Agora o garoto propaganda de suplementos virou o cavaleiro da justiça? Vamos ver. Marcelo cortou o clima. Parem com isso. Não tô afim de assistir show de égua aqui. Daqui a pouco a Clara chega, então, se forem discutir, façam isso longe dos outros convidados, por favor. Renan apenas ergueu os ombros, seguiu até o outro lado do bar e ficou conversando com uma pequena roda de ex-colegas. Victor suspirou, visivelmente irritado. Ele continua me irritando, talvez mais do que no colégio. Normal. Ele tem essa mania de provocar, principalmente quando percebe que a pessoa está desconfortável. Marcelo voltou-se para Victor. Melhor manter distância. Bebe alguma coisa, espera a Clara aparecer e tenta manter a calma. Vou tentar. Victor ficou em silêncio por alguns minutos, mas acabou pegando o celular para checar se Clara tinha mandado mensagem. Nada. Ela deve estar fazendo de propósito. Ela me ligou antes de sair. Disse que só chegaria quando tivesse tudo encaminhado aqui. Marcelo mexeu no celular também. Acho que ela quer criar impacto. Faz parte do plano dela. Chegar, roubar as atenções e tirar você do eixo. Vou aguentar. Victor guardou o aparelho no bolso. Não vou cair nas provocações dela nem do Renan. Vou enfrentar e ver até onde isso vai. Quase uma hora depois, Clara entrou no bar. O local estava cheio de rostos conhecidos, muitas conversas paralelas. Ela usava uma roupa simples, mas que evidenciava sua silhueta mais magra, atraindo olhares imediatos. Vários cumprimentaram com surpresa, sem esconder o espanto. Ela sorria formalmente, sem demonstrar muita afeição. Ao enxergar Victor, o sorriso ficou mais desafiador. Achei que ia me deixar esperando, ele disse, mantendo uma postura neutra. Eu disse que vinha atrasada. Clara ajeitou os cabelos. Não tô aqui para perder tempo com conversa fiada. Tô a fim de ver como os outros reagiram ao meu retorno. Tô notando gente que nem falava comigo, me chamando pelo nome. Também tô percebendo. Uns se aproximam para saber se você é a influencer famosa que eles viram na internet. Victor apontou discretamente para um grupo que cochichava. Deixa cochichar. Clara passou por ele em direção à mesa, onde Renan estava. Vou falar com aquele ali. Parece todo animado. Quem sabe não tem um comentário estúpido para me oferecer. Victor segurou o braço dela. Cuidado, ele tá no mesmo estilo provocador de antes. Eu sei. Ela soltou o braço. Mas eu não sou a mesma de antes. Clara parou diante de Renan, que a mediu dos pés à cabeça. Uau, Clara! Então a gente não precisa mais chamar você de nerd estranha, né? Ela cruzou os braços. E você ainda é o mesmo que adora soltar piadinhas e se achar o centro do mundo? Renan soltou uma risada. Teve um tempo em que você chorava por menos que isso, lembra? Não choro mais pelas mesmas coisas. E se for preciso, choro sim, mas não por você. Ela estreitou os olhos. É bom ver que mesmo adulto não aprendeu nada. Fico mais tranquila de saber que não perdi nada ficando longe de você. Ele deu de ombros. Tava só brincando. Fico feliz que esteja bem. Mas a expressão dele mostrava que não gostou da resposta. Clara se virou sem despedir, caminhando de volta até Victor. Tá vendo? Sem esforço ele já mostra como é raso. Eu te avisei. Victor bebeu um gole de água que tinha à mão. Pensei que ia ver você dando uma resposta mais dura. Não gastei nem metade do que planejo. Ela olhou ao redor, respondendo a alguns acenos de outros ex-colegas. Quero ver isso numa escala maior no reencontro oficial. Aqui só tô quebrando o gelo. Essa festa é só uma prévia. Victor deu um passo mais perto dela. Então, quer puxar algum assunto comigo ou vai continuar me usando para atrair olhares? Ela deu um sorriso ligeiro. Sabe que sua popularidade me ajuda, né? Todo mundo fica de olho quando a gente conversa. Por mim, quanto mais olhares, melhor. Assim o povo vê que estou diferente mesmo. Então você não liga se eu ficar aqui do seu lado a noite toda. Ele ergueu as sobrancelhas. Se é para mostrar mudança, podemos fazer isso juntos, certo? Desde que não me peça para ser boazinha com você. Ela mexeu no celular verificando notificações. Não tenho vocação para perdoar tão fácil. Não tô pedindo para perdoar, só tô tentando não piorar as coisas. Victor falou baixo, olhando nos olhos dela. Mas se quiser me cutucar na frente de todos, vai em frente, não vou fugir. Vamos ver. Ela guardou o celular. Vou pegar algo para beber e depois a gente pode circular por aí.
Quero ver quem tá aqui e quem não apareceu. E se alguém fizer piada, faço questão que você veja. Eles trocaram um olhar carregado de tensão. Cada palavra parecia um passo num campo minado de ressentimentos e lembranças. Ao final, Clara se afastou em direção ao balcão, deixando Victor pensativo. Ele sabia que uma tempestade maior se aproximava e que aquela noite não passava de um aquecimento para o que viria no reencontro oficial. Então, tá todo mundo ansioso? Clara perguntou, ajeitando o cabelo rápido diante do espelho improvisado no carro. Porque eu tô tentando não criar expectativa, mas meu estômago tá embrulhado. Isso é porque você quer deixar sua marca aqui hoje. Marcelo olhou de relance para ela. A festa já começou e a maioria do pessoal chegou. Você tá pronta? Claro. Ela forçou um sorriso. É só um reencontro, certo? Saindo do carro, Clara percebeu a entrada elegante do hotel, com alguns ex-colegas reunidos na recepção. Sem dar tempo de hesitar, seguiu em frente, ignorando os olhares curiosos. Marcelo a acompanhava, também meio tenso. No saguão, uma faixa personalizada celebrava o reencontro. Não havia muita cerimônia. Apenas pessoas em grupos, relembrando histórias ou comentando sucessos atuais. Ela notou risadas aqui e ali, conversas superficiais e olhares surpresos em sua direção. Victor apareceu ao pé da escada, usando um terno formal, mas sem exageros. Ele se aproximou assim que a viu. Você demorou? Achei que fosse desistir. Desistir? Clara sorriu enviesada. Vira essa boca pra lá. Não perdi anos da minha vida esperando esse momento para fugir. Marcelo olhou para os dois, deu tapinhas de encorajamento no ombro de Clara e se afastou, deixando-os a sós. Victor então estendeu o braço. Quer entrar comigo? Podemos entrar lado a lado, mas não pense que somos par romântico. Ela cruzou os braços. Tô aqui para mostrar para eles e para você como as coisas mudam. Entendi o recado. Ele assentiu. Vamos? Eles se aproximaram das mesas centrais, encontraram conhecidos que vieram cumprimentá-los, e Clara se surpreendeu com comentários positivos sobre seu visual. Alguns diziam que ela estava linda e que mal se lembravam de como ela era no colégio. Victor manteve a postura séria, embora não interferisse muito nessas interações. Alguns organizadores do evento se aproximaram para tirar fotos. Clara aceitou, mantendo a expressão de confiança. Victor, ao lado, sustentou um sorriso contido. Renan surgiu de repente, interrompendo a conversa. Vocês estão mesmo juntos ou é só encenação? Ele disparou, olhando para Clara. Olha, essa noite vai ser cheia de surpresas, hein? Tá preocupado, Renan? Clara retrucou. Deveria estar. Você andava comigo na escola só para ter com quem implicar. Eu já disse, era só brincadeira. Ele deu um risinho. Mas admito que quero ver quanto tempo você aguenta sem dar um show. Victor respirou fundo. Chega, Renan. Deixa a gente em paz. Deixo, se vocês prometerem que não vão estragar a festa. Ele ergueu as mãos fingindo rendição. Vou ali cumprimentar o pessoal. Mas olho em vocês. Clara puxou Victor pelo braço, saindo de perto de Renan. Ele me irrita. Fico lembrando das piadas que fazia e do seu silêncio. Eu sei, Victor pigarreou, mas não vou deixar ele te provocar mais. Dessa vez, se precisar, eu te defendo. Tarde, mas ok. Ela soltou o braço dele. Me ajuda a encontrar o resto do pessoal. Quero ver quem mais está aqui. Eles caminharam pelo salão cruzando rodinhas de antigos amigos. Alguns abraçavam Victor e lhe davam parabéns pelos negócios. Outros, surpresos com a transformação de Clara, quase não sabiam o que dizer. Ela respondia educadamente, embora sem esconder o ar de "tô aqui para acertar contas". A certa altura, uma voz alta chamou a atenção. Gente, chega aí! Vamos relembrar histórias marcantes. Uma moça que era representante de classe puxava o microfone. Quero que cada um conte sua maior lembrança dos tempos de escola. Clara sentiu um frio na espinha. É agora que as bombas podem explodir. Se não quiser falar, tudo bem. Victor olhou para ela, preocupado. Eu quero. Ela se aproximou, pegou um copo de suco e ficou ao lado de Marcelo, esperando a vez. Várias pessoas contaram momentos alegres, gincanas, passeios. Alguns citaram travessuras inofensivas, e tudo parecia um show de nostalgia. Quando chegou a vez de Clara, houve um silêncio pesado. Ela pegou o microfone. Minha lembrança mais forte é a sensação de não pertencer, de ouvir cochichos, de ver pessoas populares ignorando quem não tinha padrão de beleza ou dinheiro. Deu uma olhada em Victor e Renan. Mas hoje não sofro mais com isso.
Só queria dizer que fico feliz de ver gente que mudou e gente que continua igual. Quem mudou, parabéns. Quem não mudou, só lamento. Alguns trocaram olhares constrangidos. Victor, de canto, mantinha o rosto sério. Renan riu baixo, balançando a cabeça. Marcelo fechou os olhos, tenso. A representante de classe tentou retomar o clima, chamando alguém para falar de um passeio divertido do terceiro ano. Clara devolveu o microfone e se afastou, sentindo o peito cheio de um misto de alívio e irritação. Victor foi atrás dela, tocando-lhe o ombro. Você tá bem? Claro que não, mas também não vou chorar por isso. Ela largou o copo num canto. Fui honesta. Se não gostaram, problema deles. Você fez o certo. Ele concordou com a cabeça. Só achei que fosse ser mais agressiva, mas até que você pegou leve. Tô guardando o resto pro final da noite. Ela o encarou. Quero que todos entendam como cada palavra no passado me afetou, incluindo você. Eu entendo. Ele respirou fundo. E tô aqui, à sua disposição. Não vou fugir. Eles foram interrompidos por uma colega, Camila, que se aproximou meio tímida, querendo cumprimentar Clara. Eu lembro de você sentada lá no fundão, sempre lendo livros. Queria dizer que sinto muito por não ter te defendido. Eu também tinha medo de ser zomba. Ela estancou, sem terminar a frase. Clara olhou para ela e se lembrou vagamente de algumas conversas de corredor. Ok, não precisa se justificar agora. A vida seguiu. Mas obrigado por dizer isso. Camila assentiu, soltando um boa noite, contido, e se afastou. Clara suspirou. Viu? Até quem nem era exatamente meu inimigo, hoje se sente culpado. O peso desse passado é grande. Pois é. Victor balançou a cabeça. Só me pergunto se toda essa culpa resolve alguma coisa. Talvez não resolva, mas me traz uma sensação de que, enfim, posso falar sem medo de ser ridicularizada. Ela piscou. E você, como está se sentindo no meio disso tudo? Meio exposto, meio arrependido, só que também decidido a encarar. Ele ajeitou a gravata. Vamos até lá fora respirar um pouco. Ela refletiu por um segundo. Vamos, sim, tô precisando de ar. Eles saíram para o terraço, onde algumas pessoas conversavam em grupos menores. O vento noturno era fresco, mas não gelado. Ficaram em silêncio por alguns instantes, lado a lado, olhando a vista da cidade. Sabe, Victor quebrou o silêncio. Depois dessa fala no microfone, acho que muitos entenderam a gravidade do que rolava. Ninguém nunca escancarou tanto. Alguém precisava fazer isso. Ela apoiou as mãos na balaustrada. Só não quero parecer a amarga que chegou para estragar a festa. Mas eu não vim para sorrir e fingir que foi tudo lindo. Você tem todo o direito de expor isso. Ele virou levemente para ela, olhando seus olhos. E eu tô aqui para reconhecer meus erros. Se quiser falar de cada episódio, eu vou ouvir. Ela deu um riso rápido, sem humor. Cuidado, a noite é longa. E tem muita coisa guardada. Tô preparado. Ele respirou, firme. Saia o que você precisa para começar a cicatrizar, pode trazer tudo. Ela assentiu e voltou a encarar as luzes da cidade. Lá dentro, as vozes da festa seguiam, mas eles pareciam num mundo à parte. Clara sentia que precisava pôr para fora cada ferida, e Victor estava disposto a ouvir. Ainda faltava muito e as próximas horas talvez trouxessem mais confrontos. Mas ali, num terraço silencioso, ela teve a primeira chance real de abrir o coração sem temer represálias. Ele fez o quê? Clara segurou o celular com força. Pai, calma. O senhor tá bem? A voz de seu Antônio do outro lado soava aflita. Tô inteiro, filha. Mas a casa quase foi pros ares. O fogo começou na cozinha. Consegui apagar, mas tô tremendo até agora. Caramba, não tô acreditando nisso. Ela olhou para Victor, que estava perto. Precisamos ir. Meu pai teve um princípio de incêndio. Vou embora agora. Quer que eu vá junto? Victor ofereceu, percebendo o nervosismo dela. Não. Ela evitou o olhar dele. Isso é coisa de família, eu cuido. Sem esperar resposta, Clara pegou a bolsa e saiu às pressas. Passou pelos colegas ainda animados com a festa, mas ela já não enxergava mais nada. Precisa chegar em casa rápido. Abriu o aplicativo de transporte, mas o tempo estimado parecia eterno. Marcelo correu até ela. Dá carona para Clara, cara. Marcelo empurrou Victor em direção a ela. O carro dele tá na garagem. Você vai perder muito tempo chamando táxi agora. Clara mordeu o lábio tensa. Tudo bem, mas sem papo furado. Só me deixa na porta de casa. Victor concordou, e os dois seguiram pelo saguão rumo ao estacionamento. Em poucos minutos, estavam dentro do carro, num silêncio sufocante.
Ela olhava fixo pela janela, ansiosa. No meio do trajeto, o celular dela tocou de novo. Pai, tá tudo certo? O fogo não voltou, né? Ela ouviu a resposta. Franziu a testa. Certo. Chama o eletricista, mas não mexe em nada sozinho. Já tô chegando. Victor percebeu as mãos dela tremendo. Se quiser falar alguma coisa, tô aqui. Não tenho o que falar. Ela exalou o ar devagar. Só tô rezando para chegar logo. Eles estacionaram na frente da casa modesta. Tinha cheiro de queimado no ar, mas não havia chamas aparentes. Seu Antônio aguardava no portão com um cobertor nos ombros. Clara correu até ele. Pai, onde foi o foco? Ela entrou rápido, olhando a cozinha. Encontrou panelas chamuscadas, teto escurecido, mas nada grave além de um cheiro forte. Acho que um curto-circuito na fiação do fogão. Ele apontou. Usei o extintor. Deu certo, mas foi um susto danado. Victor surgiu atrás dela sem falar nada, só avaliando a situação. Seu Antônio o cumprimentou meio sem jeito. Oi, rapaz, obrigado por trazer minha filha. Sem problema. Victor acenou com a cabeça. Posso ajudar em algo? Clara colocou a mão na cintura, observando a bagunça. Será que o senhor está tremendo? Senta um pouco. Ela o conduziu até uma cadeira na sala. Vou dar uma geral aqui, ver se precisamos chamar alguém além do eletricista. Eu fico bem, filha. Ele tentou sorrir. Só foi o susto. Victor observou a expressão de Clara, que parecia sobrecarregada. Tem uma caixa de ferramentas no carro, se precisar. Tá virando encanador agora? Ela respondeu de forma seca. Olha, obrigado pela carona, mas acho que dou conta sozinha. Tudo bem. Ele engoliu em seco, mas ainda tô aqui se precisar. O eletricista chegou logo depois, analisou o dano e explicou que seria necessário trocar alguns fios e revisar o disjuntor. Enquanto ele trabalhava, Clara limpava a fuligem da cozinha, tentando não pensar em mais nada. Victor, por insistência do seu Antônio, foi até o quintal procurar sinais de danos na parte externa. Ele voltou alguns minutos depois. A parte de fora está intacta. Parece que o fogo não se espalhou. Ele manteve a voz baixa. Menos mal. Legal. Ela ainda esfregava uma esponja na parede. Agora você já viu que está tudo sob controle. Pode ir embora se quiser. A festa deve estar rolando. Eu prefiro ficar aqui, caso precise de algo. Não tenho o que resolver na festa. Ele se recostou na parede, cruzando os braços. Se te incomoda minha presença, me fala. Ela parou de esfregar por um instante. Não é isso. É que não tenho cabeça para lidar com você agora. Passo a noite inteira lembrando do que sofri. E aí vem esse incêndio. Eu entendo. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Então se aproximou um pouco mais. Mas quero que saiba que não vou fugir se você quiser me cobrar alguma coisa. Ela jogou a esponja na pia. Beleza. Então vamos começar. Lembra daquela vez em que espalharam boatos de que eu era esquisita porque falava sozinha? E você riu junto com o Renan, dizendo que eu era a nerd louca? Eu tinha 16 anos, era um idiota que só queria ser aceito. Ele passou a mão pelo rosto. Me arrependo, sério. Na época não entendia o quanto isso te machucava. Pois é, me machucava. Ela secou as mãos numa toalha, encarando-o. E até hoje, cada risada me pesa. Então não espere que eu me torne a melhor amiga do nada. Não tô esperando. Só quero que me conte tudo que ainda te dói. Se for me odiar, odeie. Mas quero ouvir. Ela meneou a cabeça, exausta. Eu não tô com forças para isso agora. Meu pai quase perdeu a casa e a última coisa que preciso é revirar mais dor. Apontou para o corredor. Me dá um tempo. Ele viu que ela falava sério. Tudo bem. Vou ficar na sala, se me permitir. Aí, se precisar de ajuda, tô por aqui. Faça o que quiser. Ela saiu deixando-o sozinho. No corredor, ela respirou fundo e foi até o pai, que cochilava no sofá. Pegou um cobertor, cobriu-o com cuidado. Seu Antônio abriu os olhos e sorriu fraco, agradecendo em silêncio. Clara sentou ao lado dele, passando a mão em seu braço. Sentia o coração pesado, misturado entre as lembranças do colégio, o incêndio e a presença de Victor ali, mostrando um lado que ela não conhecia. Pouco depois ela voltou à cozinha e encontrou Victor olhando para o teto manchado. E se eu bancar a reforma do teto e da fiação, posso cuidar disso sem problemas? Não. Ela balançou a cabeça firmemente. Eu pago minhas contas, não preciso de esmola. É só ajuda, não é esmola. Ele insistiu. Às vezes você precisa aceitar que outras pessoas também podem fazer algo de bom por você. Que conveniente. Ela franziu o senho. Você acha que vai comprar meu perdão reformando minha cozinha?
Não vai funcionar. Ele segurou o impulso de retrucar. Não falei em comprar perdão. Pensei no seu pai, que tá idoso, e num jeito mais rápido de resolver o problema. Tá. Agradeço a intenção, mas não quero depender de você. Vou cuidar de tudo com meu dinheiro. Ela suspirou, guardando os produtos de limpeza. Se quiser realmente me ajudar, some do meu caminho agora. Ele percebeu que insistir não adiantava. Vou embora, então. Mas qualquer coisa me manda mensagem. Ela o acompanhou até a porta, cruzando os braços. Valeu. Dirige com cuidado. Quando ele saiu, Clara trancou a porta e encostou a testa na madeira, soltando o ar de forma pesada. Sem saber por quê, sentia um nó na garganta. Parte dela queria expulsá-lo de vez da vida dela, mas outra parte notava a diferença entre o garoto covarde e esse homem preocupado. Entretanto, naquele momento, ela estava cansada demais para pensar. De volta à sala, foi sentar-se ao lado do pai, oferecendo um copo de água. Ficaram ali, em silêncio, até o eletricista terminar o serviço emergencial. A cozinha agora estava mais segura, mas ainda cheirava a queimado. Para Clara, tudo isso parecia simbolizar o passado. Mesmo depois de apagar o fogo, o cheiro desagradável ainda persistia. Espero que esse lugar seja neutro o suficiente. Clara largou a bolsa na cadeira ao lado, observando as mesas discretas do café. Não quero plateia. Também acho que tá bom. Victor puxou outra cadeira e se sentou de frente para ela. Me chamou aqui pra gente conversar ou tem mais alguém vindo? Sim, tem mais alguém. Ela olhou para o relógio. O Renan deve chegar a qualquer momento. Mandei mensagem dizendo que queria resolver uns assuntos pendentes. Renan? Victor estreitou os olhos. Então é um tipo de acareação? Chame como quiser. Clara cruzou os braços. Tô cansada de ouvir pedaços de histórias. Quero que ele e você digam a verdade. Chega de joguinhos. Ele concordou com a cabeça, embora parecesse tenso. Alguns minutos depois, Renan entrou no café, ajeitando a jaqueta. Notou os dois sentados e caminhou até a mesa com um meio sorriso. Que reunião estranha é essa? Ele puxou uma cadeira sem ser convidado e se sentou. Tô curioso, Clara. Achou pouco o que rolou na festa do reencontro? Não achei suficiente, não. Clara apoiou os cotovelos na mesa. Cansei de ficar remoendo memórias em silêncio. Quero entender o que exatamente aconteceu no passado, principalmente aquela história de aposta que circulou na escola inteira. Renan deu uma risada baixa. Então é sobre isso. Achei que fosse brincadeira de colégio. Brincadeira? Ela apertou as mãos. Vocês apostaram dinheiro para ver quem conseguia me fazer chorar primeiro, lembra? E você acha que só eu participei? Renan deu de ombros. Tinha mais gente envolvida. Victor pigarreou. Nunca me envolvi em aposta nenhuma. Você jogou meu nome nisso, mas eu só estava por perto, não pus grana. Então admita que riu e não fez nada. Clara lançou um olhar duro em direção a Victor. Você não só ficou por perto, como estava sempre no grupo, se divertindo com meus apelidos. Eu era moleque, não nego que ri, mas participar ativamente não. Ele olhou para Renan. Foi você que teve a ideia, fala a verdade. Renan balançou a cabeça, mostrando tédio. Ok, eu lancei a aposta para ver quem conseguia te deixar em pânico, na frente de todo mundo. Mas a gente era adolescente, Clara. Para de dramatizar. Dramatizar? Ela elevou o tom da voz, mas tentou se conter. Passei anos me sentindo um lixo. Vocês acham que isso some com um foi só brincadeira de adolescente? Olha, me arrependo de algumas piadas, mas para mim acabou ali. Renan coçou a nuca. Você não precisa mais ficar remoendo. Para você é fácil dizer que acabou. Para mim é uma cicatriz que abriu e fechou várias vezes. Ela encarou Victor de novo. E você, não tem nada a falar? Ele respirou fundo. Já disse que errei. Fiquei em silêncio. Ri quando não devia. Mas eu não apostei dinheiro. Só que isso não me livra da responsabilidade. Renan revirou os olhos. Então, vamos lá. Quer que eu confesse que fui o vilão? Beleza, eu fui. Mas não preciso me sentir mal para sempre, né? Clara olhou para baixo, tentando escolher as palavras. Por que fez aquilo? Se divertia ao ver alguém se humilhar? Eu era imaturo. Achava engraçado tirar sarro de todo mundo. Renan ergueu as mãos. Pegava no seu pé porque você parecia frágil. E, sinceramente, todo mundo ria junto. Não era só eu. Isso não te desculpa. Ela voltou a olhar para ele. E agora ver você agindo como se fosse um mero passatempo me dá nojo. Já acabou? Porque se quiser, eu posso dizer 1000 vezes desculpa. Mas não adianta muito, né? Renan mexeu no celular impaciente. Victor balançou a cabeça.
Você continua igual. Parece que não se importa com o estrago que causou. Eu, pelo menos, assumo que me importo. Você está defendendo ela agora, Victor? Que reviravolta. Renan deu um sorriso zombeteiro. Ah, esqueci. Você ficou milionário e acha que pode bancar o herói arrependido. Não é questão de heroísmo. Victor encarou Renan com raiva. Só não vou mais fingir que aquilo foi normal, foi errado comigo junto. Mas você foi o mentor. Clara se levantou, apoiando as mãos na mesa. Então é isso. Você confirma que começou essa aposta para me ferrar. E Victor confirma que riu, mas não participou ativamente. Então, Renan, por que envolveu o nome dele? Renan deu de ombros. Porque era fácil jogar no colo do cara popular. E ele também não se defendeu. Às vezes ele ria para não parecer covarde. Sei lá, não tô aqui para entender o psicológico de cada um. E você não tá nem um pouco arrependido, né? Ela perguntou com desgosto. Se quer saber, me arrependo de ter agido feito um idiota. Mas não carrego isso no peito todo dia, desculpa. Ele largou o celular na mesa. Se você quer que eu me ajoelhe e chore, não vai rolar. Ela respirou fundo. Tá bom, chega. Olhou rapidamente para Victor. Você tá vendo quem realmente foi o líder da palhaçada? Sempre soube que o Renan era o mais agressivo, mas eu também estava lá. Victor suspirou. Eu não tenho como apagar isso, Clara. Entendi. Clara se virou para Renan mais uma vez. Obrigada por admitir que mentiu sobre o envolvimento do Victor. Você espalhou isso para tentar sujar a imagem dele? Talvez sim. Renan deu um sorriso presunçoso. Vocês dois andavam muito de papo, e eu quis minar essa aproximação. Quando vi que ele estava bancando o arrependido, pensei que seria engraçado jogar tudo nas costas dele. Ela sentiu a raiva subir, mas conteve-se. Saquei. Então, Renan, vá cuidar da sua vida. Não quero olhar na sua cara de novo. Como quiser. Ele levantou da cadeira. E Victor, bom reencontro com a moça vingativa. E saiu, sem sequer se despedir. Clara ficou estática por alguns segundos, respirando com dificuldade. Victor levantou-se devagar, tocando-lhe o ombro. Ei, tá tudo bem? Tudo não, mas pelo menos esclarecemos as coisas. Ela levantou o rosto, encarando-o. Você ainda errou muito, mas não foi o cabeça daquilo. Agora vejo que ele exagerou para te incriminar. Victor deu um suspiro de alívio contido. Obrigado por descobrir a verdade. Eu me sentia culpado desde que me falaram dessa aposta, mas eu não lembrava de ter feito nada além de rir. O que já foi horrível, eu sei. Mas confesso que esse peso saiu um pouco. Ela se sentou de novo, meio tonta. Me dá uns segundos. Ele sentou ao lado, sem encostar nela. Quer alguma coisa? Água? Não, só preciso organizar meus pensamentos. Ela esfregou o rosto. A raiva que sinto dele continua. Mas agora tô exausta. Você pode direcionar parte dessa raiva para mim. Eu mereço por ter te ignorado. Ele falou baixo. Mas sinto que podemos tentar algo novo sem tanta hostilidade. Não tô dizendo que é fácil. Ela ficou alguns segundos em silêncio, depois se virou para ele. Victor, eu ainda tô magoada. Mas ver a frieza do Renan me fez perceber que você não é igual a ele. Talvez tenha esperança de a gente se entender de verdade. Tomara que sim. Ele abaixou o olhar, quase sorrindo. Não vou te pressionar, quero te dar espaço. Ela pegou a bolsa e se levantou. Vou embora. Não consigo ficar aqui depois de tudo que ouvi. Mas obrigada por ter vindo, por finalmente me ouvir sem fugir. Eu te levo, ele sugeriu, levantando também. Não, vou sozinha. Apertou os lábios. Vou processar tudo isso na minha cabeça. E depois, talvez a gente marque de se encontrar de novo, se eu sentir que vale a pena. Claro, ele acenou. Se cuida. Sem se olhar por muito tempo, ela saiu do café. Victor observou enquanto ela sumia na rua movimentada. Embora ainda houvesse feridas abertas, sentiu um leve alívio por ver que algo mudara. A verdade estava exposta, e Renan revelou sua verdadeira face, liberando um pouco da culpa que recaía só em Victor. Agora, restava saber se Clara daria o próximo passo para aceitar o que sentia no fundo do coração. Sabe o que eu percebi? Clara passou a mão nos cabelos tentando não parecer tão nervosa, que depois de tudo que rolou, não adianta ficar repetindo as mesmas dores. Concordo. Victor fitou o chão, parado na sala de estar da casa dela. Eu falei que queria te dar tempo, mas achei melhor vir ver como você tá. Meu pai saiu pro mercado, então é bom que a gente tenha um pouco de privacidade. Ela indicou o sofá. Senta aí. Ele se acomodou, mantendo certa distância. Não queria invadir seu espaço, mas me preocupei com aquele incêndio. Pensei em você o dia todo.
Tá tudo certo. Fiação consertada, paredes meio manchadas, mas vou ajeitar aos poucos. Ela cruzou as pernas, sem tirar os olhos dele. E sobre nós dois como fica? Depende do que você sente agora. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos. Já admiti meus erros. Sei que não resolve tudo, mas estou aqui para me redimir de verdade. Passei um bom tempo odiando você. Ela suspirou. E ainda sinto raiva quando lembro das piadas, de você no canto rindo. Mas depois que descobri toda a história, vi que o Renan foi o grande incentivador. Você embarcou, mas não foi o mentor. Não tô fugindo da culpa, Clara. Se você disser que não consegue me perdoar, vou entender. Eu tô tentando perdoar, só que não é automático. Ela abaixou o olhar por um instante. Mas percebi que você é diferente do Renan. Ele não se importa. Você se importa. E isso faz diferença. Victor balançou a cabeça, aliviado. Então existe esperança. Mais ou menos. Ela soltou uma risada curta. Olha, não quero parecer dramática, mas sinto que alguma coisa entre a gente mudou desde que nos reencontramos. Tô confusa. Também tô. Ele se endireitou no sofá. A gente se reencontrou cheios de mágoas, mas acabou trocando confidências, como se estivéssemos virando confidentes. E isso me assusta. Ela forçou um sorriso. Porque não planejei sentir algo por você. Meu plano era só te fazer provar do meu veneno, mas cada vez que conversamos percebo que sinto algo que não é só raiva. Ele aproximou a mão da dela, hesitante. Se quiser afastar, tudo bem. Não vou forçar nada. Não afasta. Ela deixou a mão encostar na dele. Preciso reconhecer que não sou mais a mesma adolescente revoltada. Passei anos cuidando da minha aparência e buscando autoconfiança para não depender de ninguém. Só que agora me vejo admirando você de novo. Admira? Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso. Achei que ainda me detestasse. Detestar e admirar ao mesmo tempo, pode isso? Ela riu, um pouco sem graça. É complicado, mas é o que sinto. Então deixa eu facilitar. Victor virou-se levemente, tocando o rosto dela. Eu quero um recomeço, não um pedido de perdão vazio, mas a chance de mostrar, todo dia, que sou alguém melhor. Ela piscou, tentando digerir. E como seria esse recomeço? A gente começa saindo para jantar sem peso de vingança. Depois podemos ir a um cinema sem relembrar piadas de escola. Se rolar um clima, a gente deixa acontecer. Parece tão simples falando assim, mas temos um monte de história ruim atrás de nós. Vamos carregar esse passado, mas podemos conviver com ele de outra forma. Ele afagou de leve a mão dela. Olha, sei que você é desejada, bonita e independente. Não tô aqui para te salvar, mas para caminhar junto. Tá me fazendo ficar com vontade de tentar, mesmo com meus medos. Ela se aproximou mais. É que quando eu te vejo hoje, lembro do quanto sonhei em ter sua atenção e o quanto me feri tentando ser aceita. E agora você tem minha atenção de um jeito sincero. Ela engoliu em seco. É bom ouvir isso. Mas não pense que vou esquecer tudo da noite pro dia. Nem espero. A gente pode levar um tempo para construir confiança. Ele sorriu de canto. Posso te beijar? Ela hesitou. Olha, tô me sentindo meio estranha. Mas sim, pode. Eles se aproximaram devagar até encostar os lábios. Um beijo tímido, porém longo o suficiente para transmitir alívio e desejo contidos. Ao se separarem, ficaram em silêncio, sentindo um misto de vergonha e alegria. Ela tocou a boca, surpresa por não sentir culpa naquele instante. Acho que agora não tem mais volta. Ela disse, num tom quase brincalhão. Não tem mesmo. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Mas se você quiser frear, pode falar. Não quero frear. Quero ver aonde isso vai dar. Ela deu um sorriso maior. Só aviso, se pisar na bola, é um caminho sem retorno. Não vou pisar. Ele garantiu, confiante. Nesse momento, seu Antônio entrou pela porta, trazendo sacolas de compras. Parou, surpreso ao ver os dois de mãos dadas no sofá. Opa! Interrompi algo? Ele ergueu uma sobrancelha. Tá tudo bem? Clara corou e soltou a mão dele, se levantando. Tá sim, pai, nada demais. Tá precisando de ajuda com as sacolas? Não, não. Ele largou as compras na mesinha. Só não esperava ver o rapaz aqui de novo. Eu vim ver se estava tudo certo com a casa. Victor explicou sem jeito. E aproveitei para conversar com a Clara. Conversaram bastante, né? Seu Antônio tentou segurar um sorriso apontando para a mão deles. Bom, se vocês estão se entendendo, fico feliz. Só peço que não façam minha filha sofrer de novo. Não vou, senhor. Garanto que minha intenção é cuidar dela agora.
Victor afirmou, olhando de relance para Clara, que também parecia sem graça. Seu Antônio assentiu, pegou as sacolas e se encaminhou para a cozinha, deixando-os sozinhos de novo. Victor se levantou, ajeitou a camisa e olhou para Clara. Acho que vou deixar vocês mais à vontade. Foi bom esse papo todo. Ele conferiu o relógio. Se quiser sair para jantar amanhã, tô livre. Combinado. Ela concordou, ainda meio envergonhada. Manda mensagem. Ele se despediu com um abraço e ela o acompanhou até a porta. Quando ele saiu, Clara encostou-se na parede, sorrindo de leve. Parecia inacreditável. Aquele homem, que um dia foi o maior símbolo de suas humilhações, agora se transformava em alguém capaz de fazê-la sentir calma e segurança. Filha, tá tudo bem mesmo? Seu Antônio espiou do corredor, preocupado. Tá, pai. Ela respondeu, voltando a si. Acho que, pela primeira vez em muito tempo, me sinto bem em relação ao passado. Ela entrou na cozinha, disposta a ajudar o pai, mas com a cabeça ainda no momento que acabara de viver. Sabia que não seria fácil lidar com os resquícios de dor, mas escolheria o caminho da superação ao lado de Victor. Era estranho, perigoso, mas também cheio de possibilidades.